Vamos lá, meus queridos. Acabávamos de falar, então, sobre a estrutura das pessoas jurídicas, falando daquele caso lá envolvendo a União, a Unesco, que, na verdade, ela tem o tratamento de pessoa jurídica, direito público externo, tá? E aí eu trouxe alguns artigos para vocês. Vamos dar continuidade, porque ainda falta falar de alguns temas. Vem comigo no material. 32. Mais uma vez, uma questão relacionada com bens imóveis. Só que eu quero saber dos imóveis para efeitos legais. As energias que tenham valor econômico. Opa, energia elétrica. Lembra o pessoal que é penalista aí de plantão? O furto de energia elétrica. E furto envolve o quê, gente? Subtrair para si ou para outro em coisa, o quê? Móvel. Então, a energia elétrica, ela é o quê? Um bem móvel por força de lei. É uma energia que tem valor econômico, então é bem móvel. Volta aqui comigo. Raquel, ele quer saber quais são os imóveis. Então, a energia não é. Energia é bem móvel. O que mais que nós temos aqui na questão de 1032? Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Então, percebam, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, isso aqui é bem móvel. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações, isso aqui também é bem móvel. O direito à sucessão aberta. Raquel, essa parte aí você falou, questão da herança. Então, isso é imóvel por força de lei. Pode marcar a letra D de dado. Letra E, os materiais destinados a alguma construção enquanto não forem empregados. Lembra do desenho que tinha o tijolinho, depois tinha a construção, depois tinha a demolição, reforma de telhado. Então, os tijolinhos, antes da gente empregar na construção, eles são bens o quê, gente? Eles são bens móveis, tá? Volta aqui comigo. Então, destinados a alguma construção enquanto não empregados, bem móvel. Ok? Questão de 1032, mais do que superada, tá? Raquel, você não vai colocar os dispositivos? Eles estão lá atrás. Eu coloquei, né, um do ladinho do outro, todas as classificações de móveis e de imóveis, tá? Volta aqui comigo de novo no material. Vem comigo. Olha lá. Questão de número 33. A questão de número 33 diz o seguinte: mais uma questão sobre prescrição. Vamos sair daqui, ó, gente, top 5 das galáxias. A respeito da prescrição, na forma disposta no Código Civil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Vocês perceberam que a banca a OCP, e eu sei que vocês não gostam, tá? Quem gosta, parabéns. Mas, gente, essas questões que você ainda tem que, né, analisar os itens e ainda lá embaixo, né, escolher, eu sei que essa não é das mais legais. A mais legal, né, a menos pior, é aquela que você vai lá e já marca, né? Essa você tem que fazer uma análise primária desses itens. E às vezes, quando você tá cheio da certeza, que você coloca lá certo, errado, certo, aí você vai lá nas letras, não tem a assertiva. Imagina, gente, aí começa a rolar aquele desespero, né? Então, e a banca OCP, quantas questões nós já não resolvemos hoje desse modelo, desse formato? Então, fiquem atentos, tá? Volta comigo. A interrupção da prescrição. Vejam bem, a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Verdadeiro, que a interrupção é algo prejudicial, tá? Então, a interrupção, no caso aqui, gente, ela é prejudicial para o devedor, né? A interrupção da prescrição por um não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor ou seu herdeiro também não prejudica os demais. Raquel, isso está certo? Ok. Agora, a interrupção, presta bastante atenção, a interrupção por um dos credores solidários aproveita os outros. Eu estou falando agora de um outro tipo de credor específico, ó, credor solidário. A interrupção por um dos credores solidários aproveita os outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Primeiro, o item 1 traz uma previsão genérica de qualquer credor, então, que não aproveita. Mas quando é solidário, aproveita. Aproveita e prejudica, né? Envolve os outros. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. É isso mesmo. Então, 1, 2 e 3, ok. A interrupção produzida contra o principal devedor não prejudica o fiador. O fiador é o garante, a garantia pessoal ou fidejussória. Então, a interrupção produzida contra o principal, ela prejudica sim também o quê, gente? O fiador, tá? Então, nós temos quais itens aí certos? 1,
2 e 3. Vamos marcar na questão 33 a letrinha B de bola, tá? Eu coloquei alguns dispositivos aqui, ó, geralzão, a interrupção da prescrição por um credor não aproveita e a interrupção operada contra o co-devedor ou servidor não prejudica. Depois, quando se trata de credor e devedor solidário e quando é a interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário. Aqui já são herdeiros, então não prejudica os outros, senão quando se trata de obrigação e direito indivisível, que a gente não pode fazer nenhuma quebra. E a interrupção produzida contra o principal prejudica também o fiador. Até porque o acessório segue o principal e o contrato de fiança é acessório quando comparado com o contrato de empréstimo ou o contrato principal. Tá bom? Vamos! 34. De acordo com o Código Civil, quando uma pessoa sob premente necessidade, essa aqui vocês podem fazer de olho fechado. Já trabalhamos esse item mais de uma vez. De acordo com o Código Civil, quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação, então, ó, premente necessidade ou por inexperiência, tá? Então, ó, quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou não é nada de salvar sua vida, salvar a família, ela se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional. O que nós temos aqui? Responde pra mim aí, Rosenberg. Vamos ver aqui, gente, se o Rosenberg vai mandar bem aqui. Rosenberg, faz uma letrinha aí pra mim. É A, B, C. Você acha que é estado de necessidade, legítima defesa, lesão, estado de perigo ou coação? Chuta uma aí. Ó, ou é estado de perigo ou é lesão. Qual que você acha que é? Estado de perigo? E aí, gente? Eu bato ou não bato na cara do Rosenberg? Né? Percebam que eu falei pra vocês que o estado de perigo, tá, numa situação de necessidade de salvar a mim, eu preciso me salvar, ou salvar alguém da minha família, eu assumo uma obrigação excessivamente onerosa. Aqui não. A pessoa tem uma situação de necessidade, mas não é para salvar ninguém, ou inexperiência, e ela assume uma obrigação que desproporcional. Aqui é a lesão, artigo 157, tá? Então, lembra, estado de perigo tem que ser para salvar, me salvar e salvar alguém da minha família. E aí tem que ter o dolo de aproveitamento, porque eu tô aqui, ó, gente, tô aqui no fundo do poço e o outro tá sabendo e tá, o quê? Aproveitando dessa situação. Tristeza isso, que é o dolo de aproveitamento. A lesão não tem isso. Certo? Volta aqui comigo. Raquel, 34 é letra C, com base no artigo 157, tá? Lembrando sempre que o examinador gosta dessa distinção, desses peguinhas entre lesão e estado de perigo, tá bom? Volta. Questão 35. A respeito do domicílio, já falamos sobre ele um pouco hoje, na forma disposta no Código Civil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Mais uma vez, esse é o formato preferido da banca. Gente, tem domicílio necessário. Lembra que a gente falou que existe o domicílio da pessoa natural, da pessoa jurídica? É possível o domicílio plurimo? Ter mais de um domicílio? Sim. Raquel, e aquela pessoa que não tem residência? Qual que é o domicílio? Onde ela é encontrada. O caso do andarilho, do circense, tá? A gente viu também que temos a questão da mudança do domicílio, o domicílio das pessoas jurídicas, mas tem também o tal do domicílio necessário. O código diz que tem domicílio necessário. O preso, tá? O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo. Então, essas hipóteses, a lei estabelece um domicílio necessário, ok? Então, vem comigo aqui dentro desse contexto, essa parte aqui é super simples. Olha o que eu coloquei aqui, gente. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Gente, o marítimo aqui, ó, não é o que serve aeronáutica, não. Na marinha, não, tá? O marítimo aqui é o marinheiro. O marítimo é o marinheiro. Ok? Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Porque se ele for absolutamente incapaz, é representante. Se for relativamente assistente. O do servidor público, o local em que ele exerce permanentemente suas funções. O do militar, onde ele serve. E sendo ele da marinha ou da aeronáutica, né, o militar onde ele servir, se for marinha ou aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado.
E a do marítimo, onde o navio estiver matriculado. O do preso, o lugar em que ele cumpre a sua sentença. Tá? Então, volta na questão. Raquel, tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Isso é verdade? Na questão 35, Raquel, é verdade, tá? Então, nós temos aí, ó, certo. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor, o lugar em que exerce permanentemente suas funções. O do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou Aeronáutica a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. A do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E do preso, onde ele cumpre a sentença. Ok, 1, 2 já estão certos, tá? Raquel, se tem 1, 2, aqui, gente, vamos pro, né? Esse aqui já não pode ser, nem esse, tá? Ou vai ser a letra C, ou D, ou E. O agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado somente no último ponto do território brasileiro onde teve. Não, ele também pode ser demandado no Distrito Federal. Olha aqui, o agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio. Então, ó, agente diplomático do Brasil. Ele pode ser demandado no DF ou no último ponto do território brasileiro onde ele teve. Então, não é somente. Pode ser também no DF. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Isso é possível? Sim. Então, esse aqui está certo. Ok? Então, Raquel, quais são os itens aí? O item 1, o item 2 e o item 4. Então, questão 35, a gente marca a letra D de dado. 1, 2 e 4. Certinho? Questão tranquila de domicílio, bem literalidade, né? Ó, nos contratos escritos poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações dele resultantes. Tem a questão aqui também do foro de eleição, né? Nos contratos, as partes podem estabelecer também onde a eventual demanda vai ser proposta, que na verdade o foro de eleição, vocês devem ver isso em processo civil, é um exemplo de negócio jurídico processual típico, tá? Nos termos aí do artigo 63 do CPC, tá bom? Volta comigo. Ótimo. Mais uma questão. 36. De acordo com o Código Civil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta. Mais uma vez, olha o modelo da questão. Tem item 1, item 2, item 3 e item 4. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a um tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Tá? Vocês até viram que existem enunciados que dizem que mesmo se não houver risco, né, ninguém pode ser constrangido a submeter um tratamento, tá? Aí tem aquela questão dos testemunhas de Jeová, tá? Mas ok. Questão 36. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, tá certo? Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o pré-nome e o sobrenome. Então, lembra, gente, se eu tenho aqui, ó, Raquel Lucas Bueno. Então, eu tenho um pré-nome e eu tenho o meu sobrenome, Lucas Bueno, que também pode aparecer com essa outra nomenclatura, patronímico. Estranho, né? É a mesma coisa. Então, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o pré-nome e o sobrenome. Raquel, está certo? Tá. 3. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Realmente, não pode, ok? Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Raquel, tá tudo certo. Então, a gente vai marcar o quê, gente? A letrinha E de elefante. 36, todos os itens estão corretos. Aí, bem relacionados com questões de direito da personalidade, certo? Que mais? Aqui eu coloquei os dispositivos, né? Ó, a questão do nome, falando do prenome e do sobrenome, artigo 16. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações que a expõem ao desprezo, ainda quando não haja essa intenção de difamar. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial, também.
e ninguém pode ser constrangido a submeter-se com riscos de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, tá? Lembra, apesar ali do artigo 11 até o artigo 21, ele não ser um rol taxativo de direitos da personalidade, a banca, ela tende a focar muito no que está escrito nesses artigos, tá? E aí, é claro, tá? Volta e meia aqui, a gente encontra uma súmula. Então, não é o foco principal da banca OCP, mas ela também seria um estudo complementar para quem quiser fazer uma leitura das súmulas relacionadas com esses temas. Volta e meia a gente vai passar aqui, né? Eu passei a 227, que fala do dano moral da pessoa jurídica, tá? Então, é importante também fazer um complemento com as súmulas dos tribunais superiores. Mas aí, percebam, isso não Raquel, isso aí seria um caráter complementar, tá? Porque a gente percebe que não é o foco principal da banca aqui, ok? Volta. Que mais? Questão 37. De acordo com o Código Civil, pode ser declarada a morte presumida sem ausência. Lembra quando que é? A gente falou sobre aquele caso lá de Brumadinho? Quando a pessoa ela desaparece, sendo muito provável que ela tenha perdido a vida dela, ou aquela pessoa que está em campanha, em guerra, e aí a guerra já acabou, 2 anos ela não voltou e acabaram as buscas. Estão lembrados? O artigo 7º. Então ele está falando sobre isso, morte presumida sem declaração de ausência. Pode vir aqui. Então, ó, de acordo com o código, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, 3, 5, 2 anos após o início. Eu já tinha falado a resposta, né? Aqui ele fala, né? Até 2 anos após o término da guerra, ok? Então, questão 37, letrinha A de amor. Eu coloquei para vocês aqui de novo, reproduzir, né? Ó, artigo 7º. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Certinho? Então, aqui, ó, gente, até 2 anos após o término. E aí eu tenho que lembrar que eu só posso pedir essa declaração de morte presumida quando o quê, gente? Depois de esgotadas as buscas e averiguações. Certinho? Muito bem. De acordo com o Código Civil, no que se refere à invalidade dos negócios jurídicos, assinale a alternativa correta. Então, aqui, mais uma vez, eu estou naquela parte das invalidades. Então, eu estou no 2º degrau da escada pontiana. É alguma questão relacionada com o negócio jurídico nulo, anulável. Então, é bom a gente se situar já no enunciado da questão, tá? Volta. É anulável o negócio jurídico quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial. Não é anulável, ele é nulo, ok? Estamos aí no auge da questão 38. É nulo o negócio jurídico quando houver vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então percebam, nesse caso aqui o que, gente? Não é nulo, ele é anulável. Anulável. Letra C. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Exatamente isso, tá? Esse é o nulo. Lembrando que o negócio jurídico anulável, ele pode ser objeto de ratificação, de confirmação, em respeito ao princípio da conservação do negócio jurídico, ou da sua manutenção, tá? Volta aqui comigo. É de 5 anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico, contados no caso de coação do dia em que ela começar. Primeiro, né? No caso de coação, não é do dia que ela começar, é do dia que ela cessar, tá? E não é de 5 anos, o prazo é de 4 anos. Aqui eu acho importante, e eu vou até destacar isso para vocês, que 2 artigos que eu recomendo a leitura. Os artigos 178 e 179 do Código Civil. 178 e 179. Ele fala que é de 4 anos no caso de coação, quando ela cessar. E aí você pode me falar assim, Raquel, e qual que é o prazo para anular um negócio jurídico quando o código diz que o negócio é anulável, mas não diz qual é o prazo? Há um silêncio. Porque no caso do erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude, tá tudo no artigo 178. Até mesmo no caso do relativamente incapaz, tá? As hipóteses estão. Agora imagina, quando você está estudando contratos, lá fala que é anulável o negócio jurídico entre ascendente e descendente, imagina, gente, compra e venda. O pai quer vender o imóvel para o filho.
Ele pode, mas ele tem que ter o consentimento dos outros, né? E dependendo do regime da esposa. Imagina que ele fez essa venda sem isso, sem essas formalidades. Então, o Código Civil diz que o ato é anulável, tá? Agora não diz o prazo. Então, no silêncio, para as outras hipóteses, qual o prazo que eu aplico? 2 anos. Isso está no artigo 178 e 179. Lembrando que são prazos decadenciais, tá bom? Volta comigo. Letra E. A invalidade do instrumento induz a do negócio, ainda que este possa provar-se por outro meio. A gente já viu isso várias vezes. A invalidade do instrumento, ela não induz, tá? Se eu consigo provar por outro meio, tá? Então, 38, bem fácil. Aí eu coloquei, né, vários artigos, tá? A questão de nulidades, artigo 168, 169. Aqui, ó, negócio jurídico nulo não passa por confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que teriam querido. Aqui, essa parte do negócio jurídico nulo, eu gosto muito de destacar também a simulação, tá? A simulação, ela é um vício social do negócio jurídico, tá? É um vício, mas que ao invés de gerar a anulabilidade, a simulação, ela gera a nulidade absoluta, tá? Então é importante saber disso. E aí o código fala sobre o negócio jurídico simulado, dissimulado. Então essa parte também é importante dar uma leitura, ok? Vem comigo. Coloquei os artigos aqui pertinentes. Vamos para a questão de número 39. Essa aqui fácil, viu, gente? De acordo com o Código Civil, eu vou perguntar para o Rosenberg de novo, viu, gente? Vou perguntar de novo, Rosenberg. De acordo com o Código Civil, quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de um grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa, configura-se um defeito do negócio jurídico denominado de dolo, erro, coação, lesão ou estado de perigo. E aí, Rosenberg? A, B, C, D ou E? É pra você responder. Qual que é? Qual? D? C? Letra E? E aí, gente? Será que o Rosenberg mandou bem? Falou aqui pra mim que é estado de perigo, hein? O que vocês acham? Tá certo, é estado de perigo, tá? Lembra, a gente fez uma questão agora há pouco sobre a lesão, né? E a lesão, a gente viu que premente necessidade ou inexperiência, obrigação que seja desproporcional, enquanto que no estado de perigo eu quero salvar a mim ou alguém da minha família, né? E aí o que acontece? Eu estou assumindo uma obrigação excessivamente onerosa e o outro sabe que eu estou no buraco, que é o tal do dolo de aproveitamento. Então, não tem como esquecer. Gente, a banca tá só cobrando isso aqui à torta e à direito, né? Então, questão de número 39, pode marcar aí a letra E, é o nosso famoso estado de perigo. Não esqueçam aí que ele deixou claro, assume obrigação excessivamente onerosa, e aí, cadê? Conhecido pela outra parte. Eu tô numa situação difícil, o outro tá se dando bem em cima de mim. Sempre tem, né, gente? No Brasil, então, isso é uma maravilha. Isso aqui eu vou relembrá-los de uma situação importante no Brasil que foi alterada, tá? Era a tal do cheque calção, Rosenberg, vou contar essa história aqui. Gente, tinha um tal do cheque calção no hospital. Isso não se permite mais, tá? Então, a pessoa chegava lá e ficava naquela, né? O plano de saúde cobre, não cobre, aquela coisa. E aí, imagina, gente, você chega no hospital morrendo. Sei vocês, eu só vou ao hospital quando eu tô morrendo mesmo. Aí você chega lá, gente, você precisa de atendimento. Aí a pessoa diz assim, não sei se vai ter cobertura, né? Era alguma coisa assim do plano liberar, não liberar. E aí pediu pra você dar um cheque calção de 100 mil. Gente, eu posso estar careca de saber que não tem 100 mil na minha conta. Você acha que eu não vou fazer o cheque? Morrendo de dor? Eu vendo até minha mãe, se eu estiver com dor, né? Tadinho, não vendo não, tá, gente? Mas imagina, Raquel me dá um cheque calção. Gente, vocês acham que eu não tenho como mandar, né? Como mandar não, né? Pedir pra revisar esse contrato? Porque percebam, tanto na lesão como no estado de perigo, ao invés de simplesmente anular o contrato, a gente pode pedir a revisão dele, para que ele fique o quê? Equilibrado. Então, imagina, você chega no hospital, dá um cheque calção, e aí eles cobram aquela fortuna, né? Às vezes a pessoa toma um soro ali, gente, deu, sei lá, quanto? Uma fortuna. E aí você depois queria questionar. Por quê, gente? O cheque ia voltar, né? Por insuficiência de fundos. E aí eles iam te executar,
E aí você teria que alegar isso, que houve um vício, até que a legislação foi alterada e eles passaram a proibir esse negócio de cheque-calção. Né? Então, assim, tem alguns hospitais que ainda dificultam bastante, tem outros que atendem lá a pessoa para ela não morrer, e depois, se for o caso, manda para a rede pública, enfim. Mas eu me lembro de muitas situações muito delicadas que envolviam essa questão, que era um verdadeiro estado de perigo, tá? Então, volta. Aí a gente não esquece mais, a gente fez trocentas questões sobre esse assunto. Vamos para mais uma. Em relação à posse, voltamos para ela. Posse. Analise as assertivas, ou o formato da questão, mesma coisa. Assinale a alternativa que aponta as corretas. 1, 2, 3 e 4. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Raquel, perfeito. É o conceito que a lei diz. É o conceito que a lei traz. A lei, ela não diz o que é uma posse justa, ela diz o que não é. Ela diz o seguinte, que é justa a posse que não seja violenta, nem clandestina, nem precária. Então, ao invés de dar um conceito positivo, ela diz o que ela não é, né? Então, esse conceito aqui tá certo, Raquel? Volta. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária? Tá certo. Ok? Questãozinha aí de número 40, saindo do forno aí pra gente. Aí, 2. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé. Realmente, se eu tenho um justo título, presume-se que eu estou de boa-fé. Salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite a presunção. Gente, vem comigo. No nosso ordenamento jurídico, principalmente o civil, presume-se a boa-fé das pessoas. A má-fé tem que ser comprovada. Então, se eu estou na posse de um imóvel e eu tenho, sei lá, um justo título, nem que seja um contrato anulável, tá? Mas eu tenho um justo título, presumo que eu estou de boa-fé. Só que é uma presunção que relativa, presunção iuris tantum, admite prova em sentido contrário, tá bom? Volta comigo. Então, Raquel, o possuidor com justo título, ele tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. Isso tá certo? Tá certo. Os atos violentos ou clandestinos não autorizam a aquisição da posse, salvo depois de cessada a violência ou clandestinidade. Falei sobre isso em questão anterior. Lembra que eu disse para vocês, posse é quando eu posso exercer qualquer das prerrogativas do dono em meu próprio nome, usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha, que é o direito de sequela. A partir do momento que eu estou exercendo posse em nome de outrem, numa relação de subordinação, numa relação de dependência, tá? Isso é o fâmulo da posse, o escravo da posse. Isso é detenção. Da mesma maneira, lembra que eu citei os artigos? 1198, 1208. O 1208 traz outras hipóteses legais de detenção. Atos violentos ou clandestinos, enquanto não cessar a violência ou clandestinidade. Então lá, atos violentos ou clandestinos, atos de mera permissão ou tolerância. Tá? Regra geral, em relação a bens públicos, eu também não tenho posse. É mera detenção, tá? Regra geral, porque há ressalvas. Beleza? Volta comigo no material. Raquel, então, item 1, 2 e 3 até agora tá tudo ok? Item 4. A alegação de propriedade ou outro direito sobre a coisa obsta à manutenção ou reintegração. Aqui eu vou aproveitar esses minutos desse nosso penúltimo bloco para dizer para vocês o seguinte. Vou pedir para o Rosenberg, não sei nem se pode fazer isso aqui agora, colocar uma tela branca para mim, Rosenberg. Gente, um tema que eu não consegui tratar com vocês ao longo das questões, que é a proteção da posse. Quando vocês estudam posse, tem os efeitos da posse, quanto aos frutos, quanto às benfeitorias, tá? É importante dar uma lida, porque, por exemplo, o possuidor de boa-fé, ele tem mais garantias do que o de má-fé. Mas o de má-fé não fica totalmente sem garantias, tá? E aí, dentro dos efeitos da posse, tem um tópico importante. Vem comigo aqui no material. Eu vou falar sobre proteção possessória. Se a posse é um direito, como eu disse, então ela merece proteção. E o Código Civil fala sobre essa proteção possessória. Raquel, se a minha posse for violada, a minha posse é um direito. Se essa posse ela sofre uma violação, então aqui, ó, a posse sofreu uma violação. Então, eu quero defender. Deixa eu tirar daqui. Foi violada, então eu tenho dois caminhos. A defesa extrajudicial da posse, defesa extrajudicial, que a gente conhece como autotutela,
fazer justiça com as próprias mãos, desde que a minha reação seja uma reação imediata e proporcional. Reação imediata e proporcional. Reação imediata e proporcional. Raquel, então eu posso afastar com a minha própria força o ato de esbulho, que é quando eu perco a posse, esbulho, e quando eu tô sendo, né, atrapalhada, turbação. Sim. O que você pode fazer? Usar a sua própria força para afastar aquela situação. No esbulho é o desforço imediato. Desforço imediato. Ou incontinente. A reação tem que ser imediata. Pode aparecer na prova que a sua reação ela tem que ser exercida em 48 horas, em 24 horas, tudo mentira. A reação tem que ser imediata, sob pena de se transformar em exercício arbitrário das próprias razões. Tá? Volta. Raquel, e quando for o caso de turbação, como é que eu faço para afastar? Através da legítima defesa da posse. Legítima defesa da posse. Aí, olha que interessante. Dentro da proteção, Raquel, eu não quero mexer com esse negócio de autotutela, eu sou uma pessoa desequilibrada, eu vou partir para agressão, eu vou querer defender a minha posse, vou acabar matando essa pessoa, vai dar ruim. Então é melhor você se valer das medidas judiciais de proteção à posse, que são as chamadas ações possessórias típicas. Vem comigo. Então eu tenho uma defesa extrajudicial e uma defesa judicial, que são ações possessórias típicas. Então, se você está sofrendo apenas uma ameaça, é um justo receio de ser molestado, ameaça de esbulho, ou ameaça de turbação. Aí você vai entrar com uma ação de interdito, proibitório. Essa parte aqui é regulamentada pelo Código de Processo Civil, ok? Interdito proibitório. Ela é preventiva. Se você está sofrendo uma turbação, alguém está perturbando o seu pleno exercício da sua posse, você vai querer ser mantido nela. Você não perdeu ainda? Ação de manutenção. Ação de manutenção de posse. Se você já perdeu a posse e, portanto, você foi esbulhado, cabe a ação de reintegração de posse. Ação de reintegração de posse. Ok? Então aqui, ó, eu tenho esse modelo, só que assim, gente, presta atenção. A ação possessória, eu discuto quem tem a melhor posse. Eu não quero saber quem tem título, quem tem propriedade. Por quê? Vem comigo. Não confundam. Juízo possessório, eu quero saber quem tem a melhor posse. Isso é diferente de juízo petitório, onde você pode invocar o seu domínio, sua propriedade. Então aqui, ó, juízo petitório. Então, quando esse item, ele coloca aqui, a alegação de propriedade ou outro direito sobre a coisa impede a manutenção ou reintegração? Não impede. Esse item está errado. Por quê? Porque eu não posso misturar as estações. Juízo possessório é diferente. Aqui se discute apenas a posse. Aqui você pode discutir direito real, tá? Propriedade. Por exemplo, juízo possessório, eu vou lembrar das ações possessórias. E juízo petitório, ação reivindicatória, ação de emissão na posse, porque você vai invocar o seu título ou outro direito real. Certinho? Então, por esse bloco a gente finaliza e eu espero vocês no nosso último bloco de questões.